Ministro, bom dia. O senhor mencionou aí a questão do satélite e falou que é um trabalho de 10 anos, tem os engenheiros do INPE, e tudo nesse setor leva tempo, né, para maturar e precisa ter uma visão de longo prazo e investimento. Mas eu quero trazer uma questão política aqui para o debate e ouvir sua opinião, porque o senhor, sem dúvida, ao longo da história do Ministério da Ciência e Tecnologia, se não o mais próximo, né, um dos mais próximos da ciência propriamente dita, né? Esteve na NASA e tudo mais. Enquanto que já tivemos, sem demérito algumas, figuras como o economista Bresser Pereira, políticos como Mercadante, Aldo Rebelo, Kassab. Ao mesmo tempo que o governo do qual o senhor faz parte é muito acusado aí por opositores de ser um governo que vira as costas para a ciência. Negacionista, até terraplanista, se eu não me engano, tem um governador que gosta de usar essa expressão para se referir a bolsonaristas ou pessoas que apoiam, em geral, alguma coisa ligada ao governo. Eu queria a opinião do senhor em relação a esse tipo de ataque, né, que a gente vê muito sendo proferido hoje em dia aí, e daqueles que tentam monopolizar a fala em nome da ciência. Olha, obrigado por essa pergunta. É bastante interessante porque, geralmente, as pessoas que falam a respeito de negacionismo e tudo mais, assim, elas, se você for ver, elas também não entendem sobre ciência propriamente dito. E o governo Bolsonaro ele tem trabalhado junto com a ciência, nós temos ali no Ministério, por exemplo, no Ministério nós temos um grupo de pesquisadores que chama Rede Vírus, MCTI, que foi formado lá no começo, antes da pandemia até se estabelecer no Brasil, em fevereiro do ano passado, que nos dão as diretrizes de como tratar de forma científica, né, a pandemia do ponto de vista do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ou seja, se esse não é uma aproximação científica, eu acho difícil você ter outro tipo. Eu achei interessante que quando o presidente Biden assumiu, ele falou assim, pô, nós vamos estabelecer um comitê de especialistas aqui para cuidar do assunto, para nos dar as diretrizes. Eu falei assim, puxa vida, a gente já fez isso lá em fevereiro, né, e tem dado resultado muito bom. Então, desse ponto de vista, eu simplesmente continuo fazendo o trabalho ali no Ministério, né, o presidente ele tem apoiado, dentro do possível, lembrando todas as limitações que nós temos econômicas, né? Então, se há um ponto onde o Ministério ele precisa de mais apoio, é na área de orçamento. Mas isso todos os ministérios, se sentar qualquer um dos ministérios aqui, né, qualquer um dos ministros aqui, ele vai falar a mesma coisa, olha, precisa de mais orçamento, porque realmente está apertado nesse sentido. E nós temos trabalhado com outras possibilidades. Eu tenho uma secretaria que trabalha exatamente com a questão de orçamentos de fora, vamos dizer assim, investimentos externos, né, que podem se associar a projetos do Ministério e de outras instituições associadas, ligadas ao Ministério. Isso significa uma maneira mais moderna, vamos dizer assim, de pensar, né, no desenvolvimento da ciência e tecnologia do país e inovações, a trazer o investimento privado para dentro, como acontece em países como Israel. Diga-se de passagem, nós temos uma comitiva em Israel nesse momento. Nós temos várias pautas aqui na conversa com o ministro Marcos Pontes, né? Já vi aqui perguntas chegando sobre Covid, vacina brasileira, mas eu queria esgotar primeiro a questão dos satélites. Nós temos outros satélites em desenvolvimento no Brasil, nacionais. Resumidamente, para que seriam esses satélites que estão em desenvolvimento neste momento? Nós temos vários projetos de satélites, inclusive a bordo, né, o Amazônia 1, ele tem a plataforma multimissão. O que é isso? É uma plataforma desenvolvida pelo INPE. Aliás, eu lembro, toda vez que eu falo, lembro de um amigo meu que trabalhou muito nisso, o Otto Bruckmeier, já faleceu, mas ele falava o tempo todo, essa plataforma multimissão, que ela carrega a parte de serviço do satélite, né, como faz a parte de combustível, parte elétrica e etc. O importante é que essa plataforma pode ser utilizada para outros satélites com outras finalidades. Esse aqui, por exemplo, é um satélite óptico, né? Tem câmeras para olhar para o solo. Um outro satélite, usando essa mesma plataforma, pode ser, por exemplo, isso é uma coisa que eu pretendo desenvolver no Brasil, um satélite com radar de abertura sintética, que também permite uma série de aplicações para a agricultura, aplicações para o meio ambiente, aplicações com barragens, por exemplo. Então, e pode utilizar a mesma plataforma. Então, esse é um ponto importante. Para questões climáticas, por exemplo, ou não? Mudanças climáticas? Previsão do meteorologia, tempo, pode ser utilizado também com meteorologia, embora geralmente são satélites com uma altitude maior, mas pode ser feito. E nós temos, nesse momento, vários nanosatélites, satélites pequenos, sendo desenvolvidos em universidades, e eu e a Agência Espacial, a ideia é essa, empurrar esses projetos para as universidades, para já fazer essa conexão
e preparar, né, os nossos futuros profissionais, aliás, a universidade onde se desenvolve profissionais e ideias e conhecimento, preparar esses profissionais para o programa espacial. Então, nós temos vários deles. Um deles, da Universidade Federal de Santa Catarina, vai ser lançado este mês, né, na Rússia, né, também. E nós temos a constelação, por exemplo, a constelação Catarina. Essa constelação são 12 nanosatélites desenvolvidos com a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Agência Espacial, o INPE, um conglomerado de instituições trabalhando juntas. O que vai fazer esses satélites? Eu lembrei, porque você falou da parte meteorológica, lembro que Santa Catarina tem eventos meio drásticos. Morei 5 anos lá, conheço bem. Você conhece, então, aquele deslizamento de terra, enchente, etc. Então, esses satélites vão ajudar no monitoramento dessas situações todas, com sensores no solo também, de forma a darem um avanço, vamos dizer assim, um aviso em avanço para salvar mais pessoas. Então, isso tem sido feito, o deputado Daniel Freitas ajudou bastante no sentido de montar esse programa e está indo para frente agora. Então, é uma constelação de satélites. A ideia é que nós tenhamos várias constelações de satélites pequenos no Brasil que possam trabalhar e ser lançados de Alcântara com foguetes de tamanho não muito grande, tamanho médio, né, e possam ser lançados no Brasil para atender a agricultura, atender a Polícia Federal, atender a Marinha do Brasil com oceanos, uma série de aplicações. Ministro, eu queria voltar à pergunta do Constantino sobre pandemia, mas olhá-la de uma outra perspectiva, de uma outra visão. Como é que o senhor, que é um homem da ciência, se sente em participar de um governo que essencialmente vira as costas para a ciência? A gente está no momento mais duro da pandemia, o presidente fala que tem que parar com esse mimimi, porque as pessoas estão chorando tanto. A gente teve 10 mil mortes na semana passada, quer dizer, uma segunda onda muito maior do que a primeira. O presidente defende remédios, medicamentos sem comprovação científica, não trabalha junto com os governadores para medidas de distanciamento social, não trabalha junto com cientistas, ele eminentemente nega todas as evidências da ciência. Isso não causa um profundo mal-estar no senhor? Olha, o presidente ele tem algumas opiniões, ele expressa essas opiniões, mas, no fundo, a serventia dos ministérios é justamente trabalhar nos devidos setores. Então, nós temos o Ministério da Saúde trabalhando, vamos dizer, na frente de combate ali em termos de políticas de saúde. Nós temos, no meu caso, o Ministério de Ciência e Tecnologia trabalhando no desenvolvimento de medicamentos, né, inclusive medicamentos nacionais, monoclonais, plasma convalescente, soro de cavalo é outra coisa interessante, que agora já está na Anvisa para os testes clínicos. Nós desenvolvemos os testes todos da nitazoxanida, que é um medicamento comprovado cientificamente para aplicação para redução da carga viral, né, testes feitos por cientistas, né, então nós temos vacinas nacionais sendo trabalhadas, e eu tenho boa notícia sobre isso também, diga-se de passagem, e várias frentes na área da ciência. E ele, obviamente, está ciente de tudo isso. Eu tenho uma reunião com ele essa semana, né, para colocar em dia esse update. Então, ele sabe de tudo isso, né? É aquela questão assim, nós estamos aqui para trabalhar pelo Brasil em conjunto. Né? Mas, ministro, o presidente não defendeu a vacina, ele sabotou a vacina. Pelo contrário, a vacinação no Brasil ainda está muito lenta. Agora, no pior momento da pandemia, ele não consegue coordenar e articular algum tipo de resposta nacional para um enfrentamento do auge, do pior momento do coronavírus no Brasil. Olha, eu discordo um pouco com relação a isso aí, né? Se me desculpa, mas nós temos o Ministério da Saúde trabalhando nesse sentido. É difícil a importação de vacinas no momento em que o mundo inteiro está correndo atrás de vacinas.